Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O bicho da noite. O povoado de São Roque das Pedras dormia envolto pelo frio serrano, com as luzes rarefeitas das casas se apagando uma a uma. Era uma vila pequena, esquecida pelos mapas e lembrada apenas pelos antigos por suas histórias assustadoras. Naquela noite sem lua, apenas o vento ousava cruzar os campos, trazendo um lamento distante que parecia vir da mata fechada. Dona Zuleide, a parteira do vilarejo, jurava que o choro era de uma criança abandonada. Mas nenhum bebê choraria daquele jeito, o som era áspero, gutural, como se a floresta estivesse tentando imitar o humano sem sucesso. Os mais velhos fechavam suas portas e riscavam cruzes de sal nas soleiras. Sabiam que aquilo não era de Deus. Joaquim, o jovem curioso, decidiu sair com sua lanterna de querosene para procurar a origem do som. Armado apenas com a coragem dos tolos, ele entrou nos trilhos desativados que levavam até a mata. Cada passo parecia mais pesado, como se o chão se recusasse a levá-lo adiante. A escuridão parecia mais densa a cada metro. No meio do caminho, ele viu pegadas. Mas não eram de animal nem de homem, tinham 3 dedos longos, fundos na terra, como garras. O cheiro era de terra úmida e carniça. Quando a lanterna falhou, Joaquim ficou no breu absoluto. E foi aí que ouviu o estalo atrás de si. Não era um galho. Era a respiração. Pesada, quente. Sentiu o bafo na nuca e correu em desespero, tropeçando na própria coragem. As árvores pareciam se fechar ao redor, mas ele conseguiu escapar para o campo aberto, com o peito arfando e os olhos arregalados como os de quem viu o inferno. Ao chegar em casa, não disse uma palavra. Trancou portas, janelas e apagou todas as luzes. Apenas no dia seguinte contou à mãe que algo seguiu, mas não falou mais do que isso. Depois daquele dia, Joaquim nunca mais saiu à noite. E foi nessa noite que o som passou a ser ouvido em todas as casas. Um lamento arrastado, seguido de arranhões nas paredes e telhados. O povoado, até então pacato, foi tomado por orações sussurradas e olhares apavorados. O bicho da noite tinha despertado. O bicho da noite não precisava de olhos para encontrar suas vítimas. Bastava o cheiro do medo. E naquela semana, o povoado fedia a pavor. As pessoas começaram a desaparecer, primeiro animais, depois crianças. Sempre ao cair da noite, sem sinal de luta, sem grito, apenas o silêncio e a ausência. A primeira criança levada foi Nando, de 7 anos. A mãe dele enlouqueceu, dizendo que viu um vulto passar pela fresta da janela e cobrir o menino com um manto de sombra. Quando gritou, a coisa já tinha sumido com ele. Ninguém acreditou. Até que aconteceu com o filho do delegado. Depois do desaparecimento de seu menino, o delegado Francisco tentou reunir uma milícia com tochas e armas antigas. Mas todos recuaram na última hora. Alguns disseram que ouviram o bicho falando em seus sonhos, prometendo levar suas almas caso se aproximassem da mata. Ele falava em uma língua antiga, quase enterrada pelo tempo. O padre José, homem de fé inabalável, tentou exorcizar o campo. Levou água bente bíblia, e pregou salmos enquanto subia a colina. Quando voltou, seus olhos estavam brancos, e ele não falava coisa com coisa. Morreu 3 dias depois, com o corpo cheio de arranhões e a boca costurada com linha preta. Ninguém sabia como. As missas passaram a ser feitas à tarde. Ninguém saía mais de casa após as 6. O comércio fechava cedo, e as velas viraram artigo de luxo. Mas mesmo trancados, os moradores sentiam o bicho rondando, raspando suas garras nas paredes, como se riscando os nomes dos próximos. E então, na sexta noite, uma casa inteira desapareceu. A casa da velha Clara. Onde antes havia moradia de madeira, restava um buraco profundo, negro como um poço sem fim. Como se a terra tivesse engolido tudo, paredes, móveis e a própria alma da moradora. O pavor virou rotina. As crianças pararam de brincar, os velhos rezavam em línguas mortas, e os pássaros deixaram de cantar. O bicho da noite havia tomado São Roque das Pedras. E não havia santo que o expulsasse.
Certa manhã, as paredes da igreja estavam cobertas de símbolos. Eles não haviam sido pintados. Pareciam queimados na madeira, como se ferro em brasa tivesse sido passado ali com precisão demoníaca. Entre os desenhos, olhos. Dezenas deles, todos sem pupilas, observando. Dona Lourdes, benzedeira do vilarejo, disse que aqueles eram os olhos dos que o bicho já levou. Ele vê por eles, murmurou, vê tudo, mesmo o que escondemos no fundo do coração. Ninguém mais entrou na igreja depois daquilo. A floresta começou a se expandir. Árvores novas surgiam em locais onde antes havia pedra. Ramos torcidos, cobertos de espinhos negros, cresciam nos telhados das casas. Parecia que a própria natureza respondia ao monstro, moldando o mundo à sua imagem. Um dia, um grupo de jovens resolveu fugir. Tentaram alcançar a estrada a pé, já que os carros não pegavam mais. Mas não chegaram a 2 quilômetros. Um deles voltou, coberto de lama, sem língua. Apenas balbuciava, ele nos viu, ele nos viu. A notícia se espalhou rápido. Os moradores começaram a enlouquecer. Uns falavam sozinhos, outros se automutilavam. A paranoia virou epidemia. Havia quem achasse que o bicho podia tomar forma humana, se esconder entre eles. Ninguém confiava mais em ninguém. As luzes começaram a falhar. O céu, mesmo de dia, parecia cinza, opaco. Os relógios paravam todos à mesma hora, 3h33 da madrugada. Foi nessa hora que Joaquim reapareceu, mas não era mais o mesmo. Seus olhos estavam pretos como o breu, e ele falava com voz dupla. Ele apenas disse uma frase antes de desaparecer em fumaça: o bicho não vem da noite. Ele é a noite. E naquele momento, entenderam. Não havia mais como fugir. Era hora de se preparar para a colheita final. O historiador Ambrósio, único forasteiro ainda no povoado, decidiu investigar. Vasculhou arquivos antigos, cartas, manuscritos escondidos no altar da igreja. E descobriu uma história esquecida, ou enterrada de propósito. São Roque havia sido palco de um ritual pagão há mais de 200 anos. Um culto ao espírito da escuridão, que se alimentava da dor e do medo. O bicho da noite era a forma encarnada desse espírito. O culto foi interrompido por missionários jesuítas, que prenderam o espírito sob o solo, usando um selo de sangue e fé. Mas o selo estava enfraquecido. O sumiço da casa de Clara, o buraco, era a rachadura final. O selo havia sido rompido. E o que antes era apenas sombra, agora caminhava com garras, dentes e olhos. Alimentando-se de lembranças, culpa e arrependimento. Os que mais escondiam, mais rápido eram levados. Ambrósio contou isso ao que restava do povoado, mas ninguém teve coragem de agir. Ele tentou refazer o selo sozinho. Cavou onde o mapa indicava, encontrou a pedra com inscrições em latim. Mas assim que começou a orar, foi puxado para dentro da terra, como se sugado por 1000 mãos invisíveis. O buraco cuspia fumaça negra por dias. Um cheiro de carne queimada tomava o ar. E os olhos nas paredes aumentaram. Agora, piscavam. Observavam. Julgavam. Joaquim, ou aquilo que havia se tornado Joaquim, passou a aparecer nas portas das casas, oferecendo acordos. Entregue sua dor, e será poupado, dizia. Os que aceitavam, tornavam-se sombras sem rosto. Vivos, mas não mais humanos. Só restava um último reduto de esperança, a casa de Dona Lourdes. Lá, sob sal, cinzas e orações, um círculo de resistência rezava sem parar. Mas o sal estava acabando. E os gritos lá fora estavam mais próximos. Na última noite, o céu não escureceu. Ele desapareceu. Nenhuma estrela, nenhum som. Apenas o peso de um vazio absoluto pairando sobre o vilarejo. A casa de Dona Lourdes tremia como se prestes a desabar. Lá dentro, 7 moradores, os últimos, rezavam com olhos fechados e mãos trêmulas. Um por um, os olhos das paredes da casa começaram a piscar. Vozes surgiram nas frestas, sussurrando segredos que ninguém queria lembrar.
Pecados antigos, mortes encobertas, traições silenciosas. O bicho não matava apenas, ele expunha a alma. Dona Lourdes, em seu último suspiro, tentou entoar a prece final, aquela que selaria novamente o espírito. Mas sua voz falhou. E então, ele entrou. Não pela porta, mas pelas sombras. Uma criatura feita de tudo que é esquecido, tudo que é temido. Os moradores tentaram correr, mas o chão virou boca. A casa engoliu os gritos. Restou apenas o silêncio. O mesmo silêncio da primeira noite, quando tudo começou. E o bicho, agora saciado, voltou para a floresta. Mas não para dormir, para crescer. O povoado foi apagado dos mapas. Nenhum sinal restou de São Roque das Pedras. Quem tenta seguir a trilha, se perde. E os que voltam, voltam mudos, com olhos sem cor. Dizem que ele ainda anda por aí, seguindo o cheiro do medo. E quando você escutar arranhões na sua parede, ou um lamento arrastado na madrugada, talvez seja o bicho da noite. Talvez ele esteja só observando. Talvez ele esteja escolhendo. E talvez, só talvez, você seja o próximo. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.